Se você esteve há 2 semanas aqui, ou melhor, há 2 semanas, ou se acompanhou no culto, você deve ter lembrado, ou você deve lembrar de uma história que eu contei para ilustrar o ponto que eu queria chegar na mensagem, que era a história de um advogado. Lembra daquela história? De um tribunal em que um criminoso se apresentava diante de um juiz depois de uma vida longa de criminalidade, e o advogado toma o lugar dele, é penalizado no lugar dele com a pena da morte, e aquela história, obviamente fictícia, era uma ilustração para dizer o que Jesus, o nosso advogado, fez por nós. Se você quer, de repente, recapitular, está tudo isso lá nos canais oficiais da igreja, tanto no Facebook como no YouTube, você pode assistir novamente essa mensagem. O título dela é A Cruz, o Lugar do Mais Inesperado Encontro. Aquela história que ilustra essa morte que Jesus substitui, terminava com a seguinte cena: aquele criminoso visitava o túmulo daquele advogado 3 dias depois da sua morte, para descobrir que, miraculosamente, ele havia ressuscitado e o corpo não estava mais ali. Ele então tomava a decisão, diante daquela maravilha miraculosa de Deus, que a sua missão agora seria anunciar cada dia e todos os dias da sua vida a todos os criminosos que, semelhantemente a ele, precisavam conhecer aquela pessoa que havia transformado a sua vida, na expectativa de que aquilo que aquele advogado havia feito por ele, também fizesse por aqueles que ouvissem a história. A história, que obviamente é fictícia, me fez lembrar, ou me foi lembrada, quando quinta-feira passada eu estava assistindo o Profissão Repórter, cuja temática era a história de pessoas que deixaram a prisão. Não sei quantos de vocês assistiram, mas é uma população que volta de uma época de encarceramento para a sociedade, numa proporção que a gente não tem ideia. Só no estado de São Paulo, 8.000 pessoas voltam para o sistema, para a sociedade, a cada ano. Em 2018, só isso, 8.000 pessoas passam a buscar ressocialização e muitas vezes enfrentam, entre outras dificuldades, preconceito da sociedade para reintegrar pessoas que foram apenadas. Obviamente que isso não explica o problema no cômputo geral. E eu também não vou querer entrar aqui no mérito da discussão se a pena deveria ser mais severa, é um outro momento. Mas certamente há questões de ordem pessoal. Há pessoas que simplesmente não conseguem deixar de cometer crimes. Recaem, caem numa reincidência e cometem novamente. Isso me fez lembrar a história que eu havia contado, porque tanto naquele episódio do Profissão Repórter, como também na história que eu contei, algumas perguntas ficavam no ar e que eu pretendo responder hoje à noite. Como aquele criminoso da história e como aqueles ex-apenados do programa conseguiriam manter a sua vida limpa e não voltar à prática dos crimes? Quem os ajudaria? Seria o advogado que realmente morreu no lugar daquela história fictícia? Seriam as pessoas da sociedade que poderiam estender a mão e terem disposição para que as pessoas pudessem não voltar a cometer o crime? Que poder seria mais forte para impedir uma continuação de uma vida criminosa e, no caso nosso, de uma vida de pecado? Na vida de pessoas que estão acostumadas, habituadas, e têm benefícios dos pecados e dos crimes que cometem. É justamente essa a boa novidade que eu vim contar para vocês e que eu prometi na reunião, no culto de domingo passado. Que mesmo havendo uma luta da carne e do espírito, que foi a mensagem de domingo passado, no entanto, há sim um poder para viver uma vida nova.
que a história não é apenas uma história de uma guerra sem fim, do mal versus o bem, coisa que nós não acreditamos, porque cremos num Deus que é vencedor sobre todas as coisas. Mas como é que ele faz isso? Como é que alguém tem uma vida nova em Cristo? Como é que este poder de Deus, e a quem cabe fazê-lo funcionar na vida sua e na minha vida, para que a gente não viva mais uma vida de crimes espirituais, de pecados? É justamente esse o tema da mensagem de hoje, a nova vida em Cristo, aquela obra contínua do Espírito Santo na vida de alguém. E eu lhe convido a abrir a palavra de Deus para juntos olharmos no texto de Romanos capítulo 8, a partir do verso 1 ao verso 17, onde fica claro essa história. Romanos capítulo 8, verso 1 a verso 17. Se vocês tivessem a Bíblia, acompanhe na projeção, por favor. O tema é Nova Vida em Cristo, a obra contínua do Espírito Santo. Diz assim a palavra de Deus: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isto fez Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito, ele condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o pendor do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo poderia estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é de Deus, não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito, daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em nós habita. Assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseado no qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Que Deus abençoe a sua palavra. Eu lhe convido a orar e pedir a Deus agora
que Ele ilumine o nosso entendimento e fale ao nosso coração. Faça isso aí onde você estiver, você também que está participando conosco pela internet ou pelo sinal da TV Master. Nesse momento é o momento de você pedir a Deus a sua bênção. Ó Deus amado e querido Pai, essa palavra que é tua, inspirada pelo teu Espírito, é de profundidade tal que a nossa mente jamais poderia alcançar. Certamente também não veio por alguma iniciativa de Paulo. Tu mesmo revelaste ao teu apóstolo essas verdades maravilhosas. E como tu revelaste e inspiraste para que hoje nós tivéssemos acesso a esta palavra, nós também rogamos ao Espírito de Deus que a mesma obra, a obra de iluminação no nosso coração, seja feita agora, de modo que o nosso entendimento se alargue, se expanda e possamos compreender, discernir essa verdade espiritualmente. Concentra a nossa mente agora na tua palavra. Não permita que nós nos especemos. E fala sobre a nova vida em Cristo, sobre a obra contínua do Espírito Santo, pois é assim que nós te oramos e que nós te agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Amém. A Bíblia de Genebra, que alguns de vocês têm aí em mãos, quando comenta esse texto, diz a seguinte frase: que Paulo, tendo reconhecido a nova vida extraordinária que os crentes em Cristo têm, como também a realidade prática da luta contra o persistente pecado, como nós vimos domingo passado, agora o apóstolo oferece encorajamento presente na descrição de uma vida cristã que é guiada pelo Espírito. Ela continua e diz assim: nesse sentido, a preocupação do apóstolo, que também é a minha nesta noite, era pastoral. Paulo estava dizendo para os seus leitores, como eu estou dizendo para vocês hoje, que à luz da advertência anterior sobre a luta entre a carne e o espírito, que algumas coisas devem ser relembradas, para que na luta da carne e do espírito nós não sejamos levados de um vento para o outro lado, por não entendermos ou por não lembrarmos da garantia que Deus nos dá de uma nova vida em Cristo, apesar da luta da carne com o espírito. Por isso, diz o texto, que algumas afirmativas fundamentais para uma nova vida em Cristo são feitas por Paulo. E nós cremos, sinceramente, que antes de nós sentirmos essa nova vida em Cristo, é preciso que nós entendamos esta nova vida em Cristo. Na verdade, Deus sempre faz assim. Ele explica as coisas, nos faz compreender e entendê-las para que elas desçam para as nossas emoções, para que nós não sejamos levados por emoções de um lado para o outro, sem entender por que nós nos alegramos com uma nova vida em Cristo diante de um combate tão severo entre a carne e o espírito, como era o caso descrito no capítulo anterior, no capítulo 7, que nós acabamos de ver domingo passado. Se você voltar os seus olhos para o texto, e a projeção vai tentar acompanhar aí para que você também possa ver, observe que o texto tem duas expressões bastante parecidas, uma no verso 1 e outra no verso 12. A primeira é a expressão agora pois. Em outras palavras, Paulo está dizendo que, considerando o que tinha sido exposto até ali, referindo-se a essa luta entre a carne e o espírito, conforme o capítulo 7 que nós pregamos domingo passado, agora pois, ou seja, percebam que depois de tudo isso, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, é o que ele diz logo no começo do versículo 1. Ou seja, vocês já estão justificados, vocês já se encontram no novo estado legal, como aquele criminoso que deveria pagar e não precisou pagar e foi absolvido e enviado para fora do tribunal livre, enquanto o advogado morreu no seu lugar. A questão forense, judicial, legal está resolvida. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Razão porque, quando Paulo gasta alguns versículos iniciais, 3 ou 4 versículos, ele novamente retoma esse ponto para que fique mais claro, e talvez para você vai ser muito útil, porque você vai recomeçar
repensar e relembrar do que foi falado domingo passado. Veja que o texto diz que ele livrou-nos da lei do pecado, verso 2, explicando como foi que essa condenação foi tirada. O que significa que, em outras palavras, aquele princípio opressivo de uma natureza pecaminosa, rebelde a Deus, que tornava a lei impotente ou enfraquecida, visto que ela não conseguia nos transformar, porque era uma questão espiritual e não apenas legal e normativa, diz que agora nós estamos livres disso, porque no verso 3, o efeito disso, que seria a morte, foi revertido, quando ele fala que aquilo que a lei não poderia fazer, isso fez Deus, veja aí no verso 3, de uma forma diferente, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, perceba que Paulo diz que Jesus se encarna para fazer aquilo que nós não conseguimos fazer. E ele se torna semelhante, ele diz que o Filho se encarnou e se tornou semelhante. O termo em grego é homoioma, que significa algo que parece, que é semelhante, mas não é igual. Razão porque Hebreus diz que Jesus Cristo em tudo se tornou como um entre nós, porém sem pecado, justamente para poder fazer aquilo que pecadores não fazem. Paulo diz então que Deus definitivamente, veja que o verbo está no passado, condenou. Em contraste com a primeira frase, veja como faz um contraste bonito, nenhuma condenação há, porque ele condenou. A justiça de Cristo cumpriu de maneira completa, fazendo com que o inocente pagasse pelo culpado. E essa justiça de Cristo é transferida, imputada para cada um de nós que confiamos nele. De modo que o que era nosso, segundo Atanásio, foi dado a Cristo, pecado. E o que era de Cristo foi imputado a nós, justiça. E essa substituição é a razão porque Paulo agora diz: nenhuma condenação há para os cristãos em Cristo Jesus. Portanto, a situação legal está resolvida. A situação forense está resolvida. Mas há um problema. É que essa nova vida em Cristo é aplicada somente aos que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Veja aí o verso 4. É isso que Paulo diz. Essa palavra segundo aqui pode ser substituída por de acordo com, ou sob a influência de, ou dirigida por o Espírito e não pela carne. Portanto, aqui está uma situação. Aquilo que Cristo fez é, no entanto, aplicado àqueles que vivem no Espírito, porque os que vivem na carne, porque vivem na carne, não confiaram em Cristo e, consequentemente, não recebem o benefício deles. Paulo aqui não está separando crentes que são mais espirituais de crentes que são menos espirituais, crentes que são mais carnais e crentes que são menos espirituais. O que ele está dizendo aqui é que alguns que, mesmo tendo feito o que Deus fez, continuarão sem confiar em Deus e andarão segundo a carne. Portanto, não crerão, não são cristãos, não são crentes em Cristo. Mas aqueles que são crentes em Cristo, diz que aqueles que já estão em Cristo recebem, portanto, essa salvação, e a questão legal é aplicada a eles. Por isso, a partir do verso 11, justamente ao distinguir essas duas situações, Paulo vai explicar melhor como se processa essa mudança, que não é mais uma mudança legal, mas é uma mudança de relacionamento. No aspecto da condenação está resolvido. Essa é a razão, queridos irmãos, porque alguém pode dizer que por causa do que Cristo fez, e não por causa do que Ele faz no dia a dia, ele já está salvo. Porque se dependesse do que ele fazia, ele não seria salvo, e no que dependesse daquilo que ele fará hoje, ele também não será salvo. Porque a salvação não depende daquilo que você fez, ou daquilo que você faria, mas daquilo que Cristo definitivamente fez. Essa é a razão porque, de maneira tão peremptória, profunda, real, definitiva, ele diz: nenhuma condenação há para os cristãos em Cristo Jesus. Mas se por um lado a questão de ordem legal está resolvida, nós temos um segundo problema. É que o criminoso volta a delinquir.
é que o pecador volta a pecar. É que você pode ficar livre de uma pena, mas se o seu coração não for transformado, você voltará a pecar. Assim como alguém que sai da prisão, se não tiver uma transformação de ordem moral, ele também voltará a delinquir. É justamente aqui que Paulo muda o enfoque do texto e chega ao que eu quero realmente que ele chegue, que é como alguém vive uma vida nova, já tendo resolvido a sua questão legal com Deus. Isso tem a ver com você, entende? Tem a ver comigo. Porque nós estamos no Espírito, visto que confiamos em Cristo, já não temos mais nenhuma razão de viver debaixo do pecado. O pecado já não tem poder sobre nós, diga-se de passagem, que quando eu e você pecamos, pecamos porque queremos, e não porque não tínhamos opção. Antes sim, éramos escravos do pecado, estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e mesmo que nós lutássemos contra o pecado, não havia nenhum poder em nós para resistir. Mas uma vez agora em Cristo, sim, há um poder, e é esse que nós estamos falando hoje, de viver uma nova vida. Porque há uma transformação moral, e é disso que nós estamos falando hoje à noite. E aí chegamos à segunda expressão que eu falei. A primeira está no primeiro versículo: nenhuma condenação agora, pois, há para os que estão em Cristo Jesus. Mas no verso 12 há uma semelhante a essa. Diz assim: assim, pois, irmãos. E você deve entender que o pois é igual, mas o agora e o assim é diferente. O agora coloca ênfase sobre o que já tinha passado. Agora, pois, ou seja, que já tinha sido resolvida a questão legal. Mas o assim, pois, dá ênfase sobre qual é a consequência do que tinha acontecido no dia de hoje. Assim, pois, diz o texto, irmãos, assim, pois, somos devedores, não mais à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Diante disso, o tema da mensagem de hoje poderia ser resumido numa expressão: que vocês estão em um novo status diante de Deus, como justificados com a questão legal resolvida, e não mais condenados. O que lhes concede uma nova vida, uma nova oportunidade de viver, como alguém que sai de uma prisão. Mas para que essa nova vida seja vida nova mesmo, é necessário que haja uma ação contínua do Espírito Santo em vocês, para que não mais uma questão legal, mas uma questão relacional. Como eu vivo por meio de Cristo como filho de Deus, que eu sou recebido por meio da adoção. Antes ele resolve a questão legal. Agora, pelo seu Espírito, ele vai transformando a nossa vida para que experimentemos de fato um novo relacionamento em Cristo. E essa nova vida em Cristo, pela obra contínua do Espírito Santo, é caracterizada por três coisas. A primeira delas está já aí no versículo 5. A primeira característica de uma nova vida em Cristo é que há uma mudança na tendência espiritual e moral da nova vida. Preste bem atenção. Há uma mudança para onde o nosso coração se inclina. Paulo diz da seguinte maneira, verso 5: porque os que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. E aí ele usa a mesma palavra no grego, mas que ele traduz de uma outra forma, porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne, como era antes, é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. O que ele está dizendo é que há uma mudança pela ação do Espírito Santo, de modo que agora eu me sinto inclinado para as coisas espirituais, coisa que eu não me sentia inclinado. Antes, eu me sentia inclinado para as coisas carnais. No verso 5 a 7, Paulo usa a expressão inclinação, e pendor,
justamente para tratar dessa mudança de tendência espiritual e moral no ser humano quando ele está em Cristo. A palavra inclinação e pendor, como eu disse, é a tradução da mesma palavra grega, vem da mesma raiz, a raiz de fren ou frenoma, mente, mentalidade. O que Paulo está dizendo é que aquilo que era uma atitude mental habitual, que me levava para a carne, que me tinha tendência para a carne, é substituído por uma tendência espiritual, porque a minha mente fica inclinada para as coisas de Deus, e então eu começo a ver transformação moral e espiritual na minha vida, porque ele mesmo diz que o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito a Deus, nem poderia estar. E o resultado, veja o verso 7, é que esse pendor da carne levava à morte, à separação de Deus, enquanto que esse pendor do Espírito agora leva à vida e à paz. O que é que muda? Muda a mentalidade, muda o coração, mudam os afetos, muda a inclinação, muda a motivação. Tanto é que quando esse mesmo versículo é traduzido por alguns para outras línguas, isso fica muito claro. Por exemplo, Vatábulos, quando traduz esse texto grego para o latim, ele usa a palavra curante, que em latim significa preocupar-se com alguma coisa. A pessoa deixa de preocupar-se com as coisas da carne e passa a se ocupar com as coisas espirituais. Autores como Beza, Pareus e a Vulgata Latina de Jerônimo traduzem pelo verbo sapiunt, que em latim significa apreciar, saborear, degustar. A pessoa começa a salivar pelas coisas espirituais e não mais salivar para as coisas do carne. Calvino traduz esse texto pela palavra cogitar, que o próprio Paulo usa. Mas Erasmo de Roterdã, o grande humanista que traduz o Novo Testamento para o alemão, diz que isso é affectum, tradução da palavra afeição em português. O meu afeto, a minha paixão, aquilo que os americanos chamam de drive, aquilo que me leva, que me motiva, já não é mais as coisas da carne, mas as coisas do Espírito. Porque é exatamente isso que acontece com a transformação da tendência espiritual e moral. Não é que a minha vida, de repente, não caia em pecado porque tem um prazerzinho ainda no pecado. É que no cômputo geral, à medida que o tempo passa, a ação de Deus faz com que cada vez mais a carne tenha menos, se torne menos apetitosa para o meu espírito. E cada vez mais o espírito se torne mais atraente para mim. Eu começo a me deleitar, a saborear, a cogitar, a ficar impregnado das coisas de Deus, e isso acontece numa nova vida em Cristo. Um grande autor do passado chamado Jonathan Edwards diz que as afeições espirituais não são outra coisa senão as atividades mais pujantes da inclinação da vontade da alma. Ele chama de capacidade de perceber, conjecturar, discernir, ver, julgar. Ele fala que é a volição, o desejo, a vontade que vai para um lado e deixa de ir para o outro. Por isso que ele diz que o certo não é rejeitar todas as afeições e tampouco aprovar todas elas. Tem muita gente que diz assim: eu faço o que o meu coração deseja. Ora, o coração é naturalmente enganoso e desesperadamente corrupto. Se você for levado pelo seu desejo, certamente o seu desejo se inclinará para a carne, porque você ainda é pecador. Jonathan Edwards diz que, ao contrário, o segredo é você distinguir o que é desejo de carne do que é desejo do Espírito, aprovando estes últimos e rejeitando aqueles como quem separa palha do trigo. E diz mais, que o ser humano precisa amar a Deus ou ter o coração unido ao coração de Deus para poder apreciar e julgar o bem de Deus como se for o seu próprio bem, e anelar e glorificar a Deus e o alegrar-se nele como anela a sua própria felicidade.
E aí ele resume e diz assim: a suma felicidade de um homem consiste em atividades e satisfações santas. Dessa forma, Paulo fala de um afeto que é transformado por Deus. Se você perguntar para mim qual é o sinal que o Senhor, como pastor, vê que lhe ajuda a discernir se uma pessoa realmente teve um encontro real com Cristo, há alguns, mas certamente dentre eles não falta o seguinte: precisa haver este, que é, no que é que a pessoa agora tem mais prazer? No que é que ela está disposta a perder uma noite de sono? No que ela está disposta a deixar de comer se preciso for? A abrir mão de coisas imediatas por um prazer futuro? É nas coisas de Deus? É porque a inclinação do Espírito Santo está pendendo essa pessoa para o Espírito, coisa que não havia antes. E por que não havia antes? Porque não havia Espírito nesta pessoa, havia só carne. Ela estava morta em seus delitos e pecados. Pecar antes de Cristo é fácil, não dá dor de consciência, não produz conflito, você relativiza. Aquilo que eu chamei de dissonância cognitiva, quando você sabe que alguma coisa é errada, mas mesmo assim você faz, o conflito é temporal, logo você arranja uma justificativa, mas em Cristo não. Em Cristo você entra num conflito real, e aí você tem que tomar uma decisão, e para onde o Espírito lhe inclina, é para dizer não ao pecado, não à carne, sim ao espiritual. E esse é um sinal de uma nova vida em Cristo. Eu me recordo que assim que eu me converti, eu era um menino de 15 anos de idade. Meu aniversário é em julho, isso aconteceu no dia 11 de agosto, portanto eu tinha 15 anos e menos de um mês. Qualquer pessoa na minha idade, naquela época já, hoje mais, com 15 anos de idade, deseja muitas coisas, e uma delas poderia ser resumida a: eu vou curtir a vida. Quando os meus pais me viram nos 2 primeiros meses e 17 dias ler a Bíblia inteira, chegar da escola e dizer assim: só um pouquinho que eu vou ler um pouquinho enquanto a senhora coloca o almoço, ficar até tarde querendo entender a Escritura Sagrada, tendo vontade de estar no meio do povo de Deus, louvar a Deus, se dispondo a fazer aquelas coisas que eu olhava e dizia assim: que coisa estranha esses crentes fazendo hoje, um sábado à noite, distribuindo folhetos em barzinhos da cidade onde eu morava, em Campina Grande. O que é que um homem com 15 anos de idade, um jovem com 15 anos de idade, é inclinado a fazer isso, quando ele não encontra Cristo numa igreja, quando ele ainda não é membro de uma igreja, e ninguém sabe ainda que ele é crente, senão um agir do Espírito Santo que inclinou o coração dele para um lado e não para o outro que estava inclinado antes. A grande mudança que acontece, que caracteriza uma nova vida, não acontece por mudanças comportamentais condicionadas por um extrato religioso, por um grupo social, acontecem de dentro para fora. E essa é a característica de uma nova vida em Cristo, é quando você começa a ter prazer nas coisas de Deus, mais do que você tinha antes nas coisas do diabo, nas coisas da carne, nas coisas do mundo. E o contrário é verdade. Se você está aqui, e tudo que você experimenta da presença de Jesus, e da glória de Jesus, e do prazer de estar em Jesus, se resume a essas 2 horas de culto, e nos outros 6 dias da semana, você está noutra vibe, você quer tomar todas, comer todas, fumar todas, aproveitar todas as oportunidades da vida, alguma coisa me diz que você ainda não está numa nova vida em Cristo. Aponta para o fato de você ainda estar na carne, porque quem está no Espírito, o primeiro sinal é que a inclinação, não necessariamente em todos os momentos, não necessariamente impedindo que ele peque sempre, mas o motivo é porque agora há um novo princípio, que ele chama de um novo espírito, que o move nessa direção. Por isso, a
partir do verso 9, observe aí, Paulo passa de um discurso indireto, subjetivo, generalista, os que estão na carne, os que estão no espírito, e aponta para a sua audiência, como eu estou fazendo agora, e diz assim: vós, porém, não estáis na carne. Veja aí o verso 9. Vós, porém, passa a ser um discurso direto, ele estava falando para cristãos, e então depois de ele falar de maneira em tese, dos que estavam na carne e dos que estavam no espírito, agora ele aplica e diz: vós, porém, se sois cristãos, não estáis na carne. E aí ele coloca não uma condição, mas uma conjunção causativa. Ele diz assim: se de fato o Espírito de Deus habita em vós, ou seja, considerando que o Espírito de Deus habita em vós, então vocês já não estão mais na carne, vocês estão no Espírito. Ele passa para um discurso direto, dirigindo-se diretamente para os seus leitores. Paulo explica então essa mudança. Ele diz assim: no passado, o que Cristo fez no Calvário mudou o status legal de vocês. Mas no presente, o que muda o relacionamento, a moral, a inclinação moral de vocês é o Espírito Santo que está em vocês. E aí ele diz: porque todo aquele que é de Deus tem o Espírito Santo. Você entendeu então agora que aquilo que eu disse que era uma principal característica de alguém que é novo em Cristo, uma nova vida em Cristo, não tem a ver com esforço humano, não tem a ver com aquela coisa do tipo assim: eu quero muito, mas me ajuda. Não, o Espírito naturalmente, eu diria sobrenaturalmente, age no seu coração, tirando a vontade pela carne e agindo a vontade do Espírito na sua vida. Um pouco mais à frente eu vou explicar como você deve entender os momentos em que você, infelizmente, ainda tem vontade pela carne. Isso não invalida o fato de que o Espírito Santo está agindo em você, porque a tendência dominante, a inclinação dominante que caracteriza uma nova vida em Cristo é justamente se inclinar para o Espírito. É a preponderância, é a primazia na sua vida. Quando está meio a meio, alguma coisa está errada. Quando está mais para a carne do que para o Espírito, alguma coisa está errada. Porque naturalmente, se o Espírito de Deus habita em você, considerando que o Espírito de Deus habita em você, você já não está mais na carne. Paulo já havia dito isso numa carta que ele escreveu antes, que está em Gálatas capítulo 2, verso 19 e 20, que ele sintetiza tudo o que eu estou falando até agora em 2 ou 3 frases. Ele diz assim: porque eu, Gálatas 2, 19 e 20, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Eu estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e vive em mim como? Pelo seu Espírito que Ele manda habitar em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo na fé, pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim, e que me leva a me entregar por Ele, dedicando todo o meu afeto, vontade, amor, inclinação, cogitação da minha mente para as coisas espirituais. Ou seja, essa realidade presente é garantida pelo Espírito Santo. Mas há uma promessa que essa garantia não é garantia somente para hoje. Veja que no verso 11, ele faz uma promessa gloriosa. Ele diz assim: se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, e novamente o se aqui não é uma condicional, é uma causativa, ou seja, considerando que em vós habita o Espírito Santo daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, qual é a promessa? Esse mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Se Ele ressuscitou no passado, nós seremos ressuscitados com Ele, ou seja, Ele continuará, por isso que a obra é contínua, Ele continuará dia a dia, vivificando a nossa vida, até aquele dia, em que será definitiva, porque nós ressuscitaremos com Ele,
E aí não apenas o pecado não terá mais poder sobre nós, mas o pecado também não terá presença junto a nós. Nós estaremos exclusivamente na presença desse Deus Santo. Em outras palavras, ele está dizendo assim: olha, há um porto seguro. Aquele que começou boa obra em vós há de completar até o dia de Jesus Cristo. E ele coloca em outros termos em Efésios. E para garantir isso, o Espírito Santo é colocado em você como um selo. Lembra de uma carta? Coisa que a gente hoje escreve muito pouco. Você pode escrever a carta mais bonita do mundo, ou você podia escrever a carta mais bonita do mundo, colocar no envelope mais valioso do mundo, ter o endereço certo, e você colocar nos correios. E se não houvesse um pequeno detalhe, essa carta não chegaria ao destino. E qual era o pequeno detalhe? O selo. Não é a carta bonita, embora quando a carta é recebida é bonita ler. Não é envelope valioso, é o selo que garante a chegada da carta. E então Deus diz assim: eu selei vocês com o Espírito Santo. Está garantido que vocês vão chegar. E quando vocês chegarem, a carta será bonita, porque ela contará as muitas vezes que na luta da carne com o Espírito, porque o meu Espírito, esse selo habitava em vocês, a inclinação de vocês foi para as coisas espirituais e vocês venceram a luta. Esta carta bonita é garantida pelo Espírito Santo. Por isso Paulo diz: olha, eu tenho certeza absoluta que aquele que começou uma boa obra em vós não vai deixar vocês no meio do caminho. Há de completar a obra até aquele dia de Cristo Jesus. Lá na frente desse capítulo ele diz: por isso ninguém nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, pois nele nós somos mais do que vencedores. Por quê? Porque o selo garante a carta, o Espírito Santo garante você, lhe dá uma nova vida, e essa nova vida começa com o fato de que a sua inclinação muda, mas o mais glorioso ainda está pela frente. É o que muda mesmo, é o seu relacionamento com Deus. E aqui, queridos, não tem como não se emocionar. Veja que o segundo pois, como eu mencionei, aparece agora. Novamente Paulo havia enfatizado a relação da carne com o Espírito, mas agora ele diz que nós temos um novo relacionamento. E ele caracteriza esse novo relacionamento justamente por essa expressão que ele usa, que nós somos filhos de Deus. Mas agora eu preciso de toda a sua atenção aqui em mim para você entender. Nós não somos filhos naturais de Deus. Só há um filho natural de Deus, Jesus Cristo. Por isso que ele é chamado de unigênito do Pai, único do Pai. Ele foi eternamente gerado, desde toda a eternidade, um mistério que a gente não consegue entender, como é que ele é Deus e ao mesmo tempo Filho de Deus, mas é isso que a Escritura diz. Ele veio para o que era seu, diz João capítulo 1, verso 11. Mas o que era seu não o recebeu, os seus não o receberam, se referindo ao povo da aliança, o povo judeu. E aí no verso 12 ele diz uma expressão maravilhosa. Ele diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder. A palavra aqui é exousia, autoridade, direito em grego. Deu o direito de serem feitos, tornados, se tornarem filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. O que João está dizendo aqui é que nós nos tornamos filhos de Deus, porque antes de Cristo, nós éramos apenas, o que já era um privilégio tremendo, criaturas de Deus. Porém, éramos criaturas debaixo do juízo de Deus, porque éramos criaturas rebeldes contra Ele. Cristo nos conquista, assume o nosso lugar, resolve a questão legal e tira-nos do tribunal e nos coloca dentro da casa dele, como filhos e filhas
deste Pai. Para você entender isso, você tem que voltar 2000 anos. Quem é jurista aqui sabe que todo o nosso direito moderno, inclusive o direito de sucessão, o direito da família, o direito de adoção, se sustenta no direito romano. E no direito romano há uma coisa muito interessante, que é a doutrina da adoção. Paulo usa aqui no versículo 15 uma expressão, veja aí. Ele diz que Deus nos deu um espírito de adoção. Essa expressão espírito de adoção, em grego é huiotesia, que significa huio, filho, tesia, posição. Ele está dizendo que esse espírito de adoção é uma posição diferente de filho que nós antes não tínhamos. Essa palavra acontece apenas 5 vezes no Novo Testamento, e todas elas é Paulo que usa. E pelo menos em 3 vezes dessas 5 vezes, ele está falando dessa nova relação que Deus nos faz ter com Ele por intermédio da adoção. Essa é a razão porque muitos dizem que a doutrina da adoção é puramente paulina, a ponto de dizer que as bênçãos espirituais que Paulo associa à adoção, outros autores muitas vezes associam a regeneração e a justificação. Walter Brunelli diz assim: a presunção humana de achar que todos os homens são filhos de Deus não corresponde à verdade. Nos tornamos filhos de Deus, porque obviamente não éramos antes, diz o texto, e nos tornamos ao recebermos Jesus e nele crermos. Ora, ninguém precisaria jamais adotar um filho natural, porque já é filho. Deus tem apenas um filho, o qual, por ser o único, é chamado de filho unigênito, como eu falei. Nós, no entanto, somos recebidos por Deus como filhos de adoção. No direito romano, até um escravo poderia ser adotado. E era basicamente uma disposição de quem queria adotar, deixar que essa pessoa passasse a estar debaixo do seu pátrio poder, do seu patrium potesta, em latim, que significa o poder dele de pai. Era uma escolha, não tinha nada a ver com uma qualidade da pessoa. Muitas vezes no direito romano era até uma questão patrimonial, porque era melhor deixar um herdeiro do que o dinheiro e o patrimônio dele ficar perdido para quem quisesse fazer usufruto. Mas na Bíblia há algumas experiências bem interessantes. Você lembra de Moisés, que foi adotado pela filha de Faraó? Não havia benefício nenhum para a filha de Faraó, mas Deus simbolicamente faz com que Moisés seja adotado para se tornar o libertador do seu povo. A adoção que Deus faz é uma adoção que mostra que havia um afeto de Deus. Não era apenas uma questão de dar direitos, mas de amar e trazer para junto da família. Por isso, Packer diz que é estranho que a verdade da adoção tenha sido tão pouco apreciada na história cristã. E Lutero chega a dizer assim: se tão somente soubéssemos que privilégio a adoção nos dá, todas as riquezas do mundo não passariam de lixo diante de nós. Que riquezas são essas? A primeira delas é você ter o guiar do Espírito Santo dentro de você. Quando alguém me perguntava assim, qual é a diferença da nova vida em Cristo em relação ao Espírito Santo, eu digo assim: antes de conhecer a Cristo, o Espírito Santo lhe persegue. Depois que você conhece a Cristo, o Espírito Santo pula para dentro de você. Antes de você conhecer, o Espírito Santo de fora lhe convencia do pecado e do juízo da justiça. Ei, está errado. Ei, tentando lhe convencer, mas uma vez convencido, ele vem e se torna habitante de você. O que nós temos aqui diante dos meus olhos é pessoas habitadas pelo Espírito Santo. Há um mistério nisso.
Do mesmo jeito que Jesus coube no corpo humano, agora nós temos a terceira pessoa da Trindade distribuída em todo aquele que crê, com uma finalidade: se Ele é santo, o propósito dele é nos santificar, mas também com uma outra finalidade que Paulo explica. Ele diz para nós que nós somos filhos de Deus, Ele nos guia como filhos de Deus. Veja o verso 14, ele diz assim: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E aqui é um detalhe importante. A palavra guiar é tradução do verbo agô. Quando um grego diz ego, agô, ele está dizendo eu guio. Quando ele diz para você que alguém é guiado, ele diz que alguém é agossim, guiado por esta pessoa. No direito romano havia uma pessoa que as famílias ricas contratavam e davam um nome que ficou conhecido para a história. Era aquele sujeito que de manhãzinha cedo pegava a criança pela mão, levava para a instrução, para a escola, cuidava de ter todas as coisas que ela precisava, instruía, uma espécie de tutor, que só deixava de fazer esse serviço quando a pessoa entrava na maioridade. Adivinha como é o nome desta pessoa? Paidagogos, de onde vem a expressão pedagogo, educador, guia. E se você, que não precisa falar grego, mas prestar atenção na sonoridade, você vai entender. O verbo é agô. Aquele que guiava era chamado paidagogo, significa aquele que guiava um paidós ou uma paidia, que é criança. O pedagogo é aquele que guia a criança. O que ele está dizendo agora é que antes nós tínhamos um guia. Paulo, escrevendo aos Gálatas, diz que quem nos guiava era a lei se via para nós como um aio, como um pedagogo, como um educador, como um tutor, mas agora todos os que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo. E qual é a diferença? Completa. Antes a lei dizia de fora para dentro o que eu tinha que fazer, mas como ela não estava dentro de mim, não tinha poder para me mudar, eu sabia o que tinha que fazer, mas eu não tinha poder para fazer. Mas agora, o Espírito Santo vem para dentro de mim, para me guiar de dentro para fora, dizendo o que eu tenho que fazer. E não somente dizendo, mas me capacitando, movendo, inclinando, como eu falei, o meu coração. É um pedagogo in company, dentro de mim, que habita em mim, que não me deixa pecar, a não ser que eu queira desobedecer a Deus, porque Ele me capacitará, me fortalecerá, me advertirá, dirá para mim como resistir ao pecado. Senão Deus não tinha sentido de ter nos ensinado a orar, não nos deixes cair em tentação. Quando nós oramos, não nos deixes cair em tentação, nós estamos dizendo assim: ó pedagogo do Senhor, ó Espírito Consolador que habita em mim, me guie, me capacite, me mobilize, tire os meus afetos da carne e coloque os meus afetos nas coisas espirituais, porque eu quero manifestar uma nova vida em Cristo. Foi para isso que eu fui liberto e meu pecado foi condenado. O segundo desse privilégio é que você, por causa disso, dessa ação do Espírito Santo, começa a gozar de uma intimidade da presença do Pai. Quando eu me formei no curso de teologia, eu deveria ter trazido a foto para mostrar para vocês.
Havia uma mulher que tinha chegado na minha casa quando meu irmão nasceu, e a diferença entre eu e ele são 3 anos e 8 meses, portanto eu tinha menos de 4 meses de idade. O nome dela era Lourdes, ela era uma adolescente, de uma família muito pobre em Campina Grande, e minha mãe estava precisando de uma babá. E essa babá, Lourdes, ficou na nossa casa 26 anos. Coisa que hoje é muito difícil de se ver. Ela educou-se com a escola paga pelos meus pais, ela casou-se com um casamento pago pelos meus pais, e ela me tratava e tratava meu irmão como filhos. Eu sei que não é politicamente correto e obviamente que não tem nenhum preconceito. Preta igual a um carvão. Quando ela estava lá em casa, ela nunca comeu do que restou da nossa mesa. Ela nunca foi tratada como empregada. Ela sentava com a gente, comia com a gente, e como a gente dizia, era família da gente. Quando Deus nos convida para a sua casa, nós que éramos escravos do pecado, que fomos libertos e incorporados à família, sentamos na mesa do Pai. Somos tratados como família, comemos o que o Pai come. Lembra aquela história bonita do Evangelho, quando aquela mulher Ciro-fenícia, desesperada porque a filha estava doente, chegou para Jesus, ela não era do povo de Deus, e ela chegou para Jesus e disse: Senhor, tenha misericórdia da minha filha porque está doente. E Jesus diz um brocard, um ditado popular, costumeiro naquela época, inclusive para testar a fé dela, diz assim: olha, não é justo que o pai tire a comida dos seus filhos e dê aos cachorrinhos, porque os judeus diziam que aqueles que não eram judeus eram os cachorrinhos que comiam as migalhas que sobravam da herança que o Senhor tinha dado para eles. Sabe o que aquela mulher disse? A mulher disse assim: Senhor, nem que seja das migalhas, eu quero me alimentar. Jesus tirou-a das migalhas e sentou-a ao redor da mesa, como fez com você, como faz comigo. O nome disso é intimidade. Mas essa intimidade começa quando nós passamos a ter o direito de chamar Deus de Pai. Veja o que é que diz no verso 15. Ele diz assim: porque vós não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas agora recebestes o espírito de adoção, baseado no qual clamamos: Abba, Pai. A palavra Abba em aramaico, uma língua parecida com o hebraico, significa painho, papaizinho, papai. Sabe quantas vezes uma criatura, um escravo pecador, teria direito de chamar Deus de papai? Nenhuma vez. Isso foi dado porque Ele nos transformou e nos deu um espírito de adoção. Lembra da oração que o Senhor nos ensinou? Ele poderia ter ensinado a dizer assim: Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Estaria certo. Ó Deus onisciente, onipresente, onipotente, Deus Altíssimo. Estaria certo. Os judeus costumavam dizer Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Estaria certo. Mas quando os discípulos perguntaram para ele: Senhor, nós queremos aprender a orar, ensina-nos a orar. Jesus disse assim: vós orareis dessa maneira: Pai nosso, Pai nosso, papai, paizinho, intimidade, privilégio de quem saiu da condição de escravo do pecado, foi colocado para dentro de casa para ter uma relação com Deus.
Por isso que nós costumamos dizer que quando colocamos a regeneração, que é a mudança definitiva que Cristo faz quando nascemos de novo, e a adoção juntos, algumas coisas maravilhosas acontecem. A justificação nos tira do tribunal, a adoção nos leva para casa. A regeneração nos une a Cristo, a adoção faz com que o Espírito habite em nossos corações. A regeneração é de uma vez por todas, a adoção também. Mas enquanto a regeneração tem a ver com o que Cristo fez no passado, a adoção é implementada através da intimidade que Deus nos dá dia a dia, quando Ele nos dá a presença dEle. O que muda é que ninguém é capaz de resistir a um grande amor tão imenso como esse, que nos faz ser filhos sem mérito nenhum diante de Deus. Sabe aquela história que eu criei, que eu falei no início? Tem um segundo capítulo dela, que eu vou contar agora. Após a sentença ser cumprida, você lembra? O povo vê aquele advogado dando o último suspiro e o criminoso ajoelhando-se diante do corpo morto do seu benfeitor, do seu redentor. A gratidão havia enchido o seu coração, porque ele agora iria assumir uma missão de divulgar com palavras e atitude tudo o que aquele advogado havia feito por ele, para que outros criminosos, como eu falei no início, pudessem confiar nele assim como ele havia confiado e receberem o perdão de sua dívida como ele havia perdoado. Ele vai ao túmulo. 3 dias depois, o túmulo está vazio. A presença espiritual, portanto, estava ali, mas não o corpo. Aquilo o impulsiona, o energiza, lhe dá força para sair e cumprir o seu compromisso. E ele começa a viajar pelo mundo. Mas sempre que ele voltava àquela cidade, surpreendentemente, o mesmo juiz que presidira o seu julgamento fazia questão de recebê-lo em casa e de tratá-lo como um filho. Colocava na mesa a melhor refeição, mandava preparar a cama e aquecer o quarto. A cama era confortável, os lençóis eram macios, as roupas, enquanto ele estava hospedado, eram lavadas, e sempre quando ele saía de volta para uma viagem, aquele juiz lhe dava um dinheiro para que onde ele estivesse nada lhe faltasse na missão que ele tinha a cumprir. Numa dessas idas e vindas, ele descobriu uma foto antiga na sala de estar daquele juiz, daquela casa. E embora a foto fosse antiga, ele reconheceu que aqueles dois que estavam no retrato eram justamente o juiz e aquele advogado que havia morrido por ele e cumprido a pena. Mas a maior surpresa foi quando ele voltou-se para aquele juiz, intrigado com aquela semelhança, e perguntou por que eles estavam juntos naquela fotografia. E então o juiz lhe respondeu: ele é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Eu perdi um filho que gerei, para poder receber você, um filho que adotei. A partir dali, nunca mais aquele homem voltou para aquela casa, sentindo-se apenas um visitante, agraciado por uma hospedagem de alguns dias. Ele voltava para casa com a sensação de que estava voltando para a sua casa, porque aquele juiz tinha o recebido como filho. Nunca mais ele pediu para abrir a geladeira e comer o que queria. Porque agora ele sabia que aquela geladeira estava disponível para ele, porque ele já não era mais um estranho visitante, ele era de casa. Nunca mais ele ficou preocupado em convidar pessoas para dormirem na casa com ele,
porque ele sabia que tinha liberdade, porque agora era a casa dele, porque enfim ele tinha entendido que o pai que era juiz e o filho que era advogado já tinham um plano desde sempre, para que o filho morresse em favor dele, para que não apenas a sua questão legal fosse resolvida, mas ele pudesse ter um lar, um pai, uma família. O tempo passa e aquele homem já envelhecido aproxima-se do momento de enfrentar a morte. Já fraco, resolve conversar no seu coração com aquele benfeitor que já não estava visivelmente diante dele, mas que ele costumeiramente fazia depois daquele abençoado e redentivo encontro. E então, de olhos fechados, balbuciando com os lábios entreabertos, ele de repente é surpreendido com a aproximação daquele juiz que lhe estende a mão. A aparência agora está diferente. O seu rosto está cheio de brilho. Há um olhar penetrante, mas ao mesmo tempo meigo. E então aquele juiz diz assim, com voz potente: é hora da última viagem. Vamos? Então, para a sua maior surpresa, vê ao lado do seu pai adotivo chegar aquele que considerava ser o seu irmão mais velho, cheio de vida e vigor. Não parecia mais aquele homem crucificado em seu lugar, não parecia que tinha morrido, estava vivo. E agora juntos eles partem, junto com o pai, para que aquilo que eles viveram na terra, como família, pudessem viver agora eternamente no céu. Eu não sei como você vai sair daqui depois dessa mensagem. Eu saio cheio de paz no meu coração, cheio de alegria, uma grande expectativa daquele dia quando o Pai estiver assentado no trono e ao lado dele o Cordeiro, meu advogado, estiver à sua direita e disser assim: seja bem-vindo, Robson. O reino lhe está preparado antes da fundação do mundo. Sinceramente, por mim poderia ser agora. Eu sou um filho que quer voltar para o Pai. Eu quero encontrar meu irmão mais velho, Jesus Cristo, que me colocou nessa família divina. Mas se demorar bastante, eu só quero falar dele. Há tantos quantos não têm apenas um problema legal de um pecado a perdoar, mas precisam de um pai que possa dar a eles o direito de chamá-lo de papai. De uma família, porque talvez viveram a disfuncionalidade de um lar, de um pai perfeito, porque tiveram pais muito imperfeitos, de uma herança que o pai humano não deixou, mas que o Pai divino diz que são toda sorte de ricas bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Eu sou um filho que cabe a mim dizer a você: vamos para a casa do Pai? Porque tudo o que precisava ser feito para garantir a sua volta, essa graça já foi feita na cruz. Completamente paga, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Mas mais do que isso, Ele lhe deu o privilégio de, como filho, poder chamá-lo de Pai, poder ter a intimidade com Ele, poder ser guiado por Ele e receber a herança que Ele deixou para você. Sinceramente, eu não sei como alguém pode dizer não a essa proposta. Recentemente, o Fantástico publicou uma das suas reportagens de filhos que não conheceram seus pais. Talvez uma das histórias mais tocantes é daquela filha que insistiu e insistiu e insistiu
para que o pai fizesse o exame de DNA, com absoluta certeza de que ele era o pai. E para sua frustração, o exame dá negativo, e ela desaba em lágrimas. E aí aquele pai, que não era pai, faz a proposta de ser pai mesmo assim. Essa é a proposta que Deus tem para você hoje à noite, de ser seu pai mesmo assim. Não há problema mais de você ser perfeito. Ele sabe que você não é. Ele já condenou os seus defeitos em Cristo. O filho dele, legítimo, natural, unigênito, pagou por você. Se você pensa, eu não tenho direito porque sou falho, fraco e pecador, eu preciso melhorar para só então ser recebido como filho, esqueça. Ele sabe que você não vai melhorar. Ele sabe que você não tem jeito. Por isso que ele puniu em Jesus aquilo que você merecia receber. A questão agora é que, não havendo mais nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, é se você quer estar em Cristo Jesus. Porque se você quiser, além da condenação, livre, justificada e regenerada, Ele lhe confere família, relacionamento, intimidade, o Espírito para lhe guiar e para lhe fortalecer numa vida diferente da que você viveu até agora. Você compreendeu essa mensagem? Nós oramos no início para que você compreendesse. Ela não é compreendida mesmo que eu passe mais 2 horas pregando. Ela é compreendida porque o Espírito esclarece para você. E se o Espírito lhe fez entender, é porque agora você está esclarecido sobre essa verdade. Agora você pode dizer: quero, não quero, aceito, não aceito. Eu não sei porque você diria não aceito diante de uma oferta tão maravilhosa. Mas se você quer dizer eu aceito, essa é a hora. Aqui está um pai que, mesmo não sendo pai natural, quer se tornar seu pai. Você pode dizer sim para esse pai? Você pode dizer sim para este pai? Você pode dizer sim, eu quero este pai? É exatamente do que se trata a mensagem de hoje. Uma nova vida em Cristo, para os que ainda não sabiam disso, e uma nova vida em Cristo, para aqueles que, sabendo, achavam que não tinham esperança de mudança, porque ainda eram pecadores. Há esperança para um e há esperança para outro. Curva a sua cabeça por um instante. Eu gostaria de orar com você. E se você compreendeu essa mensagem, e você quer se tornar filho de Deus, eu espero que a essa altura você já tenha compreendido que todos nós éramos criaturas e que nos tornamos filhos quando entregamos a nossa vida a Jesus Cristo. O que significa dizer que querer ser filho de Deus hoje significa entregar-se a Jesus Cristo. Será que há alguém aqui que deseja fazer isso agora? Enquanto nós oramos, eu gostaria de convidar você, se você compreendeu essa mensagem e está sendo movido no seu coração a dizer: eu quero ser filho de Deus, eu compreendi essa mensagem, que você, onde você estiver, você possa fazer um sinal agora, levantando uma de suas mãos. Eu só preciso ver uma de suas mãos para orar com você e por você. Deus te abençoe. Deus abençoe você. Deus abençoe você. Você entendeu isso? Esse é um ato único na sua vida, que você faz de uma vez por todas, assumindo a adoção que Deus oferece a você. Mas eu gostaria também de orar agora por aqueles que já são e sabem que são filhos de Deus,
mas não sabiam que tinha tanto poder no Espírito que habita em vocês, para transformar, guiar, motivar, inclinar o seu coração para as coisas de Deus. E você deseja nesta noite dizer assim: ó Espírito, domina a minha vida, eu quero viver uma vida nova, de verdade. Eu quero que o Senhor não me deixe cair em tentação, que o Senhor me dê poder para dizer não ao pecado, e eu quero revelar essa intimidade que eu tenho contigo, te chamando de Pai, não apenas por uma convenção, mas porque eu sei que como Pai, tu me dás provisão, proteção, paternidade, presença, prioridade. Se você deseja, mesmo sendo já crente em Jesus Cristo, esse poder do Espírito Santo contínuo na sua vida, eu lhe convido agora a não apenas fazer um sinal com a sua mão, mas onde você estiver, se colocar de pé e dizer: Senhor, enche-me do teu Espírito continuamente, porque eu quero viver uma nova vida em Cristo. Eu não quero ficar mais balançando de um lado para outro, me inclinando e tendo prazer para coisas para as quais eu já tinha morrido em Cristo. Eu quero de fato que o teu Espírito tire cada dia mais todo gosto, todo afeto, toda inclinação da minha mente, do meu coração, da minha vontade para as coisas da carne. Senhor, eu já estou crucificado, que eu não queira sair desta cruz para viver uma vida de pecados, mas que o teu Espírito agora me fortaleça, me encha, me guie e transforma a minha vida. Se você quer isso, e não apenas agora, mas a partir de agora, pela compreensão que você teve desta verdade maravilhosa, eu lhe convido, fique de pé, nós vamos orar juntos para uma nova vida em Cristo. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Tudo se faz novo. E é disso que nós estamos falando. Vamos orar juntos. Ó Deus amado e querido Pai, Senhor, nós sabemos que este Espírito que habita em nós é quem convence do pecado, do juízo e da justiça. É quem não nos deixa cair em tentação. É quem inclina o nosso espírito, nossos afetos, nossa mente, nosso pensamento, nossa vontade para as coisas espirituais e não mais para as coisas carnais como a carne nos levava. Este Espírito que nos dá intimidade contigo, que se move em nós, que nos convence, nos testifica que somos filhos teus, nos momentos mais difíceis, quando pecamos e achamos que está tudo perdido, que não somos dignos mais, que estamos em casa, mas somos visitantes. E então descobrimos esse retrato maravilhoso, que esse juiz e esse advogado, que és tu e o teu filho, enviaram o teu Espírito para habitar em nós, para nos dar o senso de adoção, o espírito de adoção, pelo qual nós podemos dizer: Abba, Pai, e sermos guiados, e termos os privilégios, o acesso, a graça, a paz e a presença espiritual que nos move para uma vida santa. Senhor, nos momentos difíceis, quando pecarmos, que eles sejam cada vez mais raros, pela ação do teu Espírito, porque aquele que dá lugar ao Espírito não anda nas concupiscências da carne, diz a tua palavra. Que o diabo não use o nosso erro para nos acusar, dizendo que está perdido, que já não somos mais filhos, que não temos mais dignidade, porque nós somos filhos, porque o Senhor não nos deserdou, o Senhor não nos desfiliou e jamais fará, porque uma vez filho, adotado, nós somos filhos eternos teus, para sempre. Um dia o Senhor dirá: vamos, filho, para casa, louvado seja o teu nome. E aí na tua casa
onde todos os teus filhos que já partiram estão nos aguardando, o nosso irmão mais velho, Jesus Cristo, que morreu por nós no Calvário, vai nos dar os bem-vindos, dizendo: bendito do meu Pai, entrai no reino que já está preparado, seja bem-vindo de volta para casa. Assim como aquele pai da parábola, que olhava para aquele filho pródigo que havia dado-lhe as costas e sido rebelde, mas contemplava no horizonte até que ele voltou, e quando ele voltou, colocou a melhor roupa, lhe deu o anel, matou o cabrito e fez uma festa, dizendo: esse meu filho estava perdido, mas foi achado, estava morto, mas agora está vivo, convém celebrar. Oh Deus, nós todos somos filhos pródigos, mas fomos adotados, e como adotados, mesmo rebeldes quando um dia fomos, nós de fato somos teus filhos para sempre. E que nesses momentos o teu Espírito testifique, fortaleça, nos faça usar aquilo que o Senhor nos diz, que pode nos dar perdão, que se confessarmos os nossos pecados, Tu és fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E ao fazer isso, tenhamos absoluta certeza do perdão e a certeza da filiação, de que como todo pai amoroso, que perdoa os pecados dos filhos e restabelece a comunhão, muito mais o Senhor, Deus eterno e perfeito, joga para trás o esquecimento, aquilo que como os filhos pecamos, porque somos filhos amados do Pai. Não foi à toa, Senhor, que Tu deste o Teu próprio Filho, ficasse de costa para Ele no Calvário, para de frente para nós nos convidar para uma nova vida, pela ação contínua do Teu Espírito em nós. Oh Deus, dá-nos vida nova, dá-nos usufruir e viver esta vida nova, para a glória do Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém e amém.